Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou a professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula é revisão. Então, vamos começar? Para esta unidade, vamos rever aí alguns pontos importantes, né? Como conceitos e exemplos relacionados a esses conceitos, falando sobre a genética, a começar aí por Mendel, né? Relembrando aí o grande experimento dele, a contribuição para a ciência, porque Mendel ele nos ensinou que para cada característica existem 2 ingredientes herdados, um de cada pai. Mas, e se te eu disser que para a cor do seu sangue existem pelo menos 3 ingredientes possíveis? E que às vezes para pintar uma asa de uma borboleta, vários genes precisam trabalhar juntos como uma equipe. E o que acontece quando a herança genética vai além do simples dominante e recessivo? Então, vamos rever aí alguns conceitos interessantes que vão além das descobertas de Mendel. Vamos começar falando, né, que as características elas são herdadas de uma geração para outra, são passadas de uma geração para outra, em forma de informação genética. Exatamente, as características elas estão relacionadas a genes. Então, o que vamos ver são conceitos relacionados aos genes, começando com a polialelia. A polialelia, também chamada de alelos múltiplos, né, ocorre quando um único gene, né, num locus gênico, existe na população em mais de 2 formas alélicas. Né? É importante frisar que o indivíduo diploide ainda carrega apenas 2 desses alelos, um oriundo do pai e outro da mãe. A variedade está relacionada, presente, na verdade, na população. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tipo sanguíneo, né, que é um modelo bem interessante para explicar essa questão da polialelia, nós descobrimos aí que temos pelo menos 3 tipos, né, que são o A, o B e o O, dando o nome aí ao sistema ABO, como a gente conhece comumente. Então, o gene é responsável aí por essa característica, né, é o glicosiltransferase, que adiciona açúcares à superfície da hemácia, e assim ele acaba sendo modificado aí, nos apresentando os seguintes fenótipos, né, o A, o B e o O. Os alelos múltiplos são o gene que vai ser representado pelo IA, que produz o antígeno A, o IB, que produz o antígeno B, e o Izinho, né, que ele é recessivo, nesse caso, que não produz nem o antígeno A, nem o B. A relação entre o IA e o IB é chamada de uma relação codominante entre si. E ambos, nesse caso aí, eles são dominantes sobre o I. O que diz respeito é que os dois vão quando eles se manifestarem, o IA e o IB, né, vamos estar diante de um indivíduo que tem o tipo sanguíneo AB. Né, porque como eles são codominantes, eles vão se manifestar os dois, né, vão estar presentes aí em termos de dominância, né, dividindo a dominância, por isso o nome termo codominante. Vamos relembrar aí as características fenotípicas e genotípicas desses indivíduos através de uma tabela. Né? O indivíduo aí, IA é o do tipo A. O IAIzinho também é do tipo A. Então, nós temos 2 indivíduos, né, com genótipos diferentes, mas com a mesma característica fenotípica. Para o B, a relação é a mesma. IB é um indivíduo do tipo B, e o IBIzinho também é um indivíduo do tipo B. Tá bom? Enquanto que, como eu falei para vocês, quando se juntam as características, o IA e o IB, aí o indivíduo vai ser AB. Na ausência dessas características, né, desses alelos do I maiúsculo, nesse caso, quando se junta o recessivo, tanto vindo do pai quanto da mãe, nós temos o indivíduo do tipo O. E
para falar aí de sistema ABO, nada melhor do que relembrar aí a questão de quem doa e quem recebe. Nós temos na primeira coluna aí o indivíduo que vai doar e na segunda coluna o indivíduo que vai receber. Observem bem que as setinhas elas estão mostrando, estão direcionando a questão da doação, né, e quem vai receber. Nós temos a origem e a recepção. Se vocês observarem bem, nós temos, no caso da coluna do doador, o tipo O, olha só que interessante, ele vai poder doar para todos os indivíduos, né? Porque como ele não vai apresentar antígeno, o sangue não há de coagular quando misturar com esses indivíduos do O, A, AB e também do tipo AB. E o indivíduo que recebe todos os tipos sanguíneos é o indivíduo AB, tá bom? Isso aí é uma característica interessante para vocês observarem quem é o doador universal, por exemplo, quem é o receptor universal, e quem é que vai poder, por exemplo, receber só um tipo de sangue, olha, que é o tipo O, ele recebe só dele mesmo, tá bom? E essas características aí são importantes para saber exatamente quem pode doar para quem, e para que não haja erro, por exemplo, na questão como é que eu posso dizer, quando uma pessoa não tem nenhuma relação negativa ao doar, ao receber, na verdade, um sangue que não é do seu tipo, né? Não vai acarretar em consequências negativas para a sua saúde. Então, o que a gente viu aí é a polialelia. Vamos ver agora um exemplo de interação gênica. Definição: ocorre quando 2 ou mais pares de genes atuam em conjunto para determinar uma única característica fenotípica. Neste caso, é um trabalho em equipe, né, um trabalho genético em equipe. O modelo clássico que a gente pode retratar aqui para relembrar esse conceito da interação é o modelo da pena da galinha, né, que nós temos 2 genes relacionados que ao interagir, vão manifestar a cor, né, da pena. Temos o gene C e o gene I, né? Quando esses 2 genes interagem entre si, nós temos aí a produção de cores. No gene C, ele controla a produção de pigmento. O Czão, né, é o dominante, o Czinho vai ser o recessivo, nesse caso da galinha albina. O I maiúsculo, nós temos aí o Izão, na verdade, ele inibe a deposição de pena branca e é dominante sobre o Izinho, que permite a deposição de pena colorida. E na interação dos dois, né, nós temos aí galinhas com penagens coloridas, com penagens diferentes, em que o indivíduo que tem, por exemplo, o Czão, né, apenas um Czão, né, uma característica dominante para esse gene, enquanto que o outro apresenta recessivo, né, Izinho, ele vai produzir aí o pigmento, né, que permite também a deposição. Para qualquer outra combinação, né, nesse caso o I maiúsculo ou os 2 Cs recessivos, vai resultar no indivíduo de pena branca. Essa aí é a correlação dessas 2 características. A gente relembra aí rapidinho a penagem das galinhas, né, onde branca ela é totalmente recessiva, e as outras nuances de cores, né, elas vão estar relacionadas com essa interação. Mas a professora fala aqui de polialelia, né, e interação gênica. O que são essas características herdadas? Vamos relembrar aí esses conceitos. Primeiro, a gente vai dar um exemplo relacionado com a reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela é a combinação de genes, né, de 2 progenitores, um material vindo do indivíduo do gênero masculino e outro do gênero feminino, do sexo masculino, na verdade, e outro do sexo feminino, gerando a variabilidade genética, tá bom? Essas características, nesse caso aí, do indivíduo, elas vão sendo passadas de uma geração para a outra através desse processo de reprodução sexuada. E por que o sexo desses indivíduos, né, de reprodução sexuada evoluiu? Embora ele seja muito custoso energeticamente para a natureza, persistiu por algumas condições aí importantes. Ele aumenta a variabilidade genética, aumentando a recombinação durante o processo de meiose, facilita a eliminação de mutações prejudiciais, nesse caso aí ocorre uma seleção purificadora, e acelera a adaptação, que é a mistura de alelos vantajosos, né, resultando nisso em ambientes mutáveis. Um exemplo básico aí é a busca por parceiros, né, riscos de doenças que vão
influenciar nessa caracterização aí da evolução. Então, gente, continuando aí sobre a nossa genética, falando por que ainda o sexo evoluiu, a reprodução sexuada, ela é custosa, ela é importante entender que quando ocorre, por exemplo, o processo de reprodução, quando os indivíduos unem as suas características e são passadas de uma geração para outra, pode ocorrer algumas condições, né? Algumas condições que são chamadas síndromes, né? Neste caso aí, estamos diante de condições genéticas, né, que vão alterar tanto a fisiologia e a morfologia do indivíduo, né, a anatomia do indivíduo. Nesse caso aí, o indivíduo normal ele vai apresentar características de 46 cromossomos ou 23 pares, né, onde esse cariótipo de um indivíduo normal ele precisa apresentar as características de não ter nenhuma deleção, duplicação, translocação ou inversão visível. E os cromossomos homólogos, eles são emparelhados corretamente, de forma didática, né? É fotografado, depois é cortado e enfileirados conforme o seu tamanho e a sua estrutura, como vocês estão vendo nesta imagem. Quando ocorrem alterações numéricas, né, essas alterações elas podem ser classificadas em aneuploidias, que são alterações no número de cópias do indivíduo, né, ou alguns cromossomos, número de cópias de um ou alguns cromossomos, e as euploidias, que são alterações em todo o conjunto cromossômico, por triploidia, por exemplo. O que nós vamos ver aqui são as aneuploidias, alguns exemplos, como a trissomia do 21. Então, ao invés do indivíduo ter 46 cromossomos, na verdade, ele vai ter 47, vai ter um a mais. Esse um a mais ele vai ser representado exatamente onde seria o par 21. Na verdade, ele vai ter um trio, por isso o nome trissomia. E esse indivíduo é caracterizado pela síndrome de Down. Já para a monossomia do X, que está relacionada aí com o par sexual, nós temos aí uma condição que é cometido especialmente às mulheres, né? E onde deveria ter o par sexual XX, tem apenas um X. Então, o cariótipo, ao invés de ter 46, tem 45 cromossomos. Uma outra condição é a síndrome de Klinefelter, né? Onde o indivíduo masculino sempre vai acometer indivíduos do sexo masculino, ele vai ter um cromossomo a mais, exatamente onde seria o par sexual, que era para ser X e Y, na verdade ele vai ter 2X, alterando aí o seu cariótipo com um cromossomo a mais, ou seja, 47 cromossomos. Existem outras alterações estruturais, né, que ocorrem quando há quebras e rearranjos no cromossomo, incluindo deleções, duplicações, temos translocações, inversões, e também existe um tipo onde as pontas, né, as partes mais extremas dos cromossomos se unem formando um anel na sua extremidade. Com a condição de deleção de uma pequena parte de um cromossomo, nós temos o exemplo da síndrome de Cri-du-Chat. Exatamente, a deleção ocorre no par do cromossomo 5, né? Um dos pares, ele está com o seu bracinho mais reduzido. Observe que o cariótipo tem 46 cromossomos, mas ele vai ter essa deleção aí no cromossomo 5, e essa condição pode ser tanto, aparecer tanto para indivíduos do sexo feminino como masculino. Por que estudar o cariótipo é importante? A gente viu aí alguns exemplos em que, quando se faz o estudo do cariótipo através daquelas imagens, mostrando os cromossomos, nós temos aí, por exemplo, a possibilidade de confirmar suspeitas clínicas como essas síndromes que nós acabamos de ver. Também é possível identificar translocações baseadas nos pais, né, quando podem gerar descendentes com desequilíbrios. E também é importante para diagnosticar a infertilidade, como ocorre, por exemplo, com indivíduos que tem a síndrome de Klinefelter, né? Nesse caso, o homem vai ser infértil. E se o cariótipo estiver dentro do padrão, ou seja, 46 cromossomos, ou XX caracterizando a mulher, ou XY caracterizando o homem, sem qualquer alteração visível, ele vai ser considerado normal. Qualquer divergência exige investigação mais detalhada. Então, aí a importância de estudar o cariótipo, né?
de estudar esses indivíduos aí, nós temos algumas importâncias, principalmente na área da medicina, e vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento genético. Então, o mapeamento genético, assim como o cariótipo, ele é uma ferramenta, mas essa ferramenta, né, de mapeamento de genes nos cromossomos, ela é essencial para a genética, permitindo determinar a localização dos genes em um cromossomo e a distância entre eles. Este processo é importante para entender a herança genética e as relações entre os genes. Como é que funciona? Vamos relembrar aí alguns conceitos. Vamos relembrar que cromossomos eles são estruturas que contêm DNA, que por sua vez contêm os genes. Esses genes, né, eles são as unidades básicas da hereditariedade, responsáveis pelas características de um indivíduo. É só você se olhar no espelho e ver que cada característica que representa a sua individualidade, ela ocorreu graças à união dos materiais genéticos oriundos do pai e da mãe, onde uma característica dominante se sobressaiu à outra, fazendo você aí indivíduo com características únicas. E o mapeamento, né, consiste em determinar a posição específica de um gene em um cromossomo e a distância entre esse gene e outros genes do mesmo cromossomo. Esse seria o conceito de mapeamento. Por que o mapeamento ele é importante? Ele é importante para a compreensão da herança. O mapeamento dos genes nos cromossomos ajuda a entender como as características genéticas são transmitidas de uma geração para outra. Ele vai ser importante na área da biotecnologia, onde é fundamental para a manipulação genética e o desenvolvimento de novas tecnologias. Ele vai ajudar muito no melhoramento genético, isso dentro da biotecnologia, permitindo selecionar e cruzar plantas e animais com características desejadas. Ele também vai ajudar na investigação científica. Tudo isso passou por investigação preliminar, né? É uma ferramenta importante e fundamental para pesquisas na área da genética, por exemplo, que vem avançando cada vez mais. E também vai ser importante na genética forense, né? A utilização do DNA para identificar indivíduos, né, envolvidos em crimes, e ajuda também a esclarecer a verdade em casos criminais, tá bom? Baseado basicamente nisso aí, o estudo da genética forense. E o estudo de doenças, né, relacionadas à genética, né? Nós temos aí, em resumo, o mapeamento de genes nos cromossomos, ele é uma ferramenta usada para entender a organização do genoma, a herança genética e as relações desses genes, com aplicações em diversas áreas, desde a medicina até a agricultura, como a gente viu aí nesses exemplos anteriores. Ele ajuda também a identificar os fatores de riscos, né? Esses fatores de riscos, por exemplo, com histórico familiar, onde tem famílias com determinada doença genética que aumenta o risco de passar essa doença para gerações posteriores. A idade dos pais, por exemplo, no ato da concepção, pode caracterizar numa alteração genética, e o mapeamento ele vai ajudar nisso, né, a identificar. O mapeamento também vai ser possível identificar indivíduos que sofrem alterações quando eles passam por exposição a substâncias tóxicas durante a gravidez, por exemplo, onde se tem, como é que eu posso dizer, a recomendação médica da mulher grávida não fazer consumo de bebida alcoólica nem de fumo, né, porque isso pode alterar aí na formação do feto. E além dessa, tem outros fatores ambientais, como dieta, estilo de vida, a exposição de agentes ambientais, como o sol, níveis de estresse também pode alterar os genes e aumentar o risco. Olha só que interessante aí todo esse conteúdo que vem, né, da importância de se estudar o mapeamento genético. E o que são as doenças hereditárias? Só para a gente relembrar aí, as doenças hereditárias, elas são condições de saúde que são transmitidas de uma geração para a outra através dos genes, né? Elas podem ser causadas por mutações genéticas herdadas dos pais ou surgir devido às mutações espontâneas que ocorrem durante a formação dos espermatozoides, né? Ou óvulos, ou mesmo após a concepção, né, na fase do desenvolvimento embrionário. As principais doenças hereditárias, né, que a gente pode
citar para vocês são a hemofilia, a distrofia muscular, né, a doença de Huntington, a atrofia muscular espinhal e a fenilcetonúria. Então, esses aí são alguns exemplos de doenças hereditárias, né? Nós pontuamos aí os conteúdos que consideramos mais importantes na unidade e esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa revisão. Música